dia mais com as principais notícias da manhã. Olha, o que está acontecendo em Minas Gerais é uma calamidade, uma tragédia. Agora parece que as autoridades começaram a entender. A Defesa Civil divulgou o último balanço. Nos últimos 5 dias, 53 mortos. 13 só em Belo Horizonte. Se contar até desde outubro, já são 64 mortos. Isso é um absurdo, isso não é possível. Eu um dia desse falei das obras que o Alexandre Calil prometeu e não fez, né? E que agora, é óbvio, tem consequências. Isso é consequência da irresponsabilidade, do descaso das autoridades públicas. Não há quem responsabilizar, ficam responsabilizando a natureza. Olha, a natureza é responsável. Não, gente, é irresponsabilidade das autoridades. Não é só de prefeito, não. É de vereador também. Não é só do governador, não. É de deputado também. Não é possível se permitir que uma cidade, uma capital como Belo Horizonte, por exemplo, seja palco, cenário daquelas cenas que nós vimos ontem nas redes sociais, os moradores aí de Minas, de Belo Horizonte, publicando ruas que se transformam em rios, os carros sendo arrastados, parece um tsunami, restaurantes famosos aí sendo invadidos pela água. Não é possível essa tragédia. Nós estamos fazendo uma reportagem especial sobre isso, estamos com uma cobertura dedicada totalmente a essa situação lá. Agora de manhã estão se reunindo, o presidente Jair Bolsonaro, que voltou da Índia, já marcou de ir a Belo Horizonte, está em contato com Romeu Zema e com Alexandre Calil. O que me indigna é o seguinte, é sempre assim, é sempre apagando, se não é apagando incêndio, é apagando incêndio, né? É metáfora, é apagando o incêndio da tragédia da enchente, quer dizer, tentando conter a enchente. Agora é tarde. Então, assim, é preciso ter responsabilidade. Bom, vamos em frente. Auditoria no BNDES. O Gustavo Montesano, foi para Davos, quando estourou a história do relatório da investigação que eu já tratei aqui, que não investigou, quer dizer, que investigou e não achou nada, né, em relação aos contratos bilionários com a JBS. Ele hoje resolveu dar uma coletiva de manhã. Nós também tivemos uma cobertura especial da coletiva, mandamos o nosso repórter lá, o César Feitosa, e ele passou para a gente tudo que o Gustavo Montesano falou. O Montesano tentou, obviamente, responsabilizar as gestões anteriores que foram, né, responsáveis pela assinatura. Tá certo, não está errado. Mas a sua gestão também é responsável pela assinatura dos aditivos e mais responsável ainda pelo sigilo que impõe a esse relatório. Não é possível, né, se assumiu o BNDES para abrir caixa preta, para divulgar contratos de financiamento do passado, não é possível que não se abra, que não se disponibilize a íntegra desse relatório. Eles disponibilizaram apenas um resuminho de 8 páginas que não tem informação nenhuma. Então a gente precisa saber, tem que saber os detalhes. Paulo Guedes andou cobrando aí informação do Gustavo Montesano. Eu espero que o ministro cobre a divulgação do relatório. O que a gente pode destacar aqui do que ele falou nesta manhã? Ele pediu para fazer um levantamento. Segundo ele, não foram 48 milhões, tá? O valor exato, porque esse contrato é em dólares. Então houve aí algum tipo de problema na conversão. O fato é que ele fez um ajuste no valor. O valor pago até o momento é de 42,7 milhões, tá? 42,7 milhões. Então ele fez essa linha do tempo, né, tentando demonstrar aí que a auditoria foi contratada nas gestões passadas e os passos seguintes. Então, o que a gente diz? Alguma coisa eu já antecipei aqui para vocês. A investigação foi solicitada em 2017, mirava 8 operações do banco com a JIF, aí a gente tem Eldorado Celulose, tem Bertin também, né, num total atualizado de 20 bilhões. O contrato com o escritório de advocacia Clearly Gottlieb Hamilton Steele foi aprovado pelo banco em janeiro de 2018, no valor inicial de 19,6 milhões. A gente citou aqui
inclusive que um dos sócios, dos representantes desse escritório no Brasil, ele foi testemunha do Lula no caso da Odebrecht, lá da compra do Instituto Lula, do pagamento de propina pela compra de uma sede para o Instituto Lula. O contrato com o escritório de advocacia Cleary, Gottlieb, Hamilton e Steele foi aprovado pelo banco em janeiro de 2018 no valor de 19,6 milhões. Teve um aditivo em setembro e outro aditivo agora em agosto de 2019, tá, no valor de 2,3 milhões. Bom, tudo bem, os valores já estão postos, já estavam aí para consulta no próprio site do BNDES, mas a gente precisa saber, entender exatamente o que a investigação fez e por que não teve acesso a determinados documentos. Que documentos são esses? Né? Para poder entender exatamente o que essa gente fez, porque é uma grana e não se pode gastar dinheiro com uma investigação que não chega a conclusão alguma, sendo que as investigações oficiais, Ministério Público, Polícia Federal, TCU, até a CPI, todas essas investigações identificaram claramente, tanto é que a cúpula da JBS foi processada, os caras foram presos, o pessoal teve que assinar acordo de colaboração premiada, estão confessando crimes que não constam aqui. E aí o que o Gustavo Montesano está justificando é que a investigação não encontrou ilegalidades envolvendo aí corrupção entre os funcionários do BNDES, etc. e tal. E aí ele diz o seguinte, nós, o governo, né, na verdade o governo do PT, que fez normas e leis que permitiram o cometimento desses crimes, só que as leis deram sustentação, né, as normas deram sustentação para os atos administrativos que foram executados pelos funcionários do BNDES. Eu falei isso aqui já uma vez lá atrás, inclusive mostrei que um dos primeiros atos, logo que o Lula assumiu a presidência da República, foi mudar a regra ali de garantias, de ranqueamento, para poder abrir as comportas do BNDES para os países amigos, os regimes amigos. Então é lógico, né? É decreto, é norma interna, é portaria, eles vão construindo todo um arcabouço jurídico para que as consultorias jurídicas fiquem à vontade de dizer, não, está tudo certo, está tudo dentro. Mas é a legalização do crime, tá certo? É a legalização do crime. Então isso aí não dá para tapar o sol com a peneira, não. E para encerrar, farra na FAB. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma viagem a Nairobi a bordo de um avião da FAB, segundo o Globo, dia 13 de março de 2019, retornou 2 dias depois. Ele foi participar da 4ª Assembleia Ambiental da ONU. No ano passado, Davi Alcolumbre solicitou o avião da FAB para levar senadores a um evento beneficente. A gente criticou, advertiu, denunciou, ele acabou suspendendo a viagem. Em 2018 eu denunciei a AGU Grace Mendonça, na ocasião, né, que ela viajou para Itália, Alemanha e França em missão oficial, né, usando o jatinho da FAB, só que ela foi dar palestra, foi participar de vários seminários, enfim. Depois isso foi até para a comissão de ética, mas não acharam também nada de irregular. E o Dias Toffoli, campeão aí na presidência do STF em voos com jatinhos da FAB, mais de 70 voos, certo? Então, assim, óbvio, o presidente demitiu o secretário executivo da Casa Civil porque pegou o avião e o jatinho e foi lá para a Índia, né? Classificando o episódio de inadmissível. Só que a gente espera, inclusive ontem alertamos, tem projeto na Câmara sobre o uso dos jatos para tentar regulamentar isso aí direitinho, regular o uso disso, parar com esses abusos, né? Porque isso é realmente uma farra. O pessoal usa jatinho para fazer qualquer coisa. Às vezes tudo bem, missão oficial, mas assim, tudo vira missão oficial. Os caras sempre dão um jeito de criar uma agenda oficial para colocar o jatinho da FAB, e que não deve ser usado para esse tipo de coisa. Então esperamos que o Bolsonaro, com a sua liderança política nessa questão, né, já que ele demitiu o número 2 ali da Secretaria, o segundo, né, o secretário executivo da Casa Civil, demitiu ele por causa do uso do jatinho da FAB, do abuso no uso do jatinho da FAB. Então a gente espera que realmente o governo se mobilize também para que o Congresso aprove, né, que haja essa interlocução para que de alguma maneira se estabeleça novos requisitos para o uso dessas aeronaves. Aliás, o Executivo tem força para isso, justamente porque pode, por decreto também, determinar várias, vamos dizer assim,
restrições para o uso. Claro que a melhor forma é que o Congresso se manifeste, mas o Executivo já pode fazer a sua parte também. Então é isso, muito obrigado aí pela audiência, curtam e compartilhem o vídeo, a gente se vê mais tarde no Momento Antagonista e não deixem de acompanhar a nossa cobertura frenética aí no antagonista.com, na cruzoe.com.br e no nosso aplicativo A Mais. Tchau!